Olá pessoal, quarta-feira de tempo nublado em Santos. Você com meu amigo Mário Gil, que vê o programa de Portugal, já passou um WhatsApp desejando bom dia aqui. Ficou contente de saber que hoje tem dois comentaristas que ele conhece, o meu amigo Mário Gil, cantor internacional. Hoje, 29 de outubro de 2017, dia do cirurgião dentista. Mandar um abraço para todos os cirurgiões dentistas da Baixada Santista, do Brasil e do mundo, né? Durval Capfilho, que é nosso colunista aqui na TV, né? Regina Veiga, que também dentista, meu amigo Chiquinho, vários dentistas aqui, Cássio Rissa, no Santos Futebol Clube, também meu irmão lá, todos os dentistas, vou esquecer um monte aqui de amigo meu dentista aqui, o Ratinho, Marcelo Rato, enfim, todos aí os dentistas. Daqui a pouco eu vou lembrando no decorrer do programa, os convidados também vão mandar abraço para os dentistas amigos aí, né? E hoje temos uma pauta até grande, né? Ladrão de carros é pego no Marapé. Aquele ladrão que estava rondando por ali, roubando os carros, é pego no Marapé. Porco continua fazendo vítimas da Zona Noroeste. O porco que comeu a sacola no supermercado, está comendo praças e tal. Mas a culpa não é do porco, gente. A culpa não é do porco. A culpa é do dono do porco. Então, por favor, vamos, pessoal da Codevida, vamos retirar o porco desse dono e colocar em algum sítiozinho na Zona Noroeste. Zona Noroeste não pode, desculpa. Na área continental de Santos, Peruíbe e tal. Tem sempre alguém, põe no Horto de São Vicente, põe sempre alguém que vai para algum lugar, alguém que vai cuidar desse porco, né? Beleza. O Temer sanciona a Refis e autoriza a privatização de aeroportos sem incluir Congonhas. Auditores fiscais paralisam atividades no centro de Santos. Conselho do Meio Ambiente aprova a segunda fase do VLT de Santos. Se fizer a segunda fase, o Mourão fizer o BRT lá, vai melhorar bastante. Ministro da Agricultura visita o Porto e assina mudanças em processos agropecuários, né? Também as pessoas se queixando muito do barulho na região da Vila Rica, né? A questão do Porsche branco, Porsche amarelo, que ficam lá. Pedimos para a CT, para a Polícia Militar, que tem atuado bem em outras frentes, começar a ouvir o barulho. Também escapamentos de motos, que a gente sempre fala aqui no programa, tal. Inclusive tem uma matéria do Jornal da Aula, que o nosso amigo o nosso amigo Edson Carpentieri colocou a matéria do Porsche branco que aterroriza a região ali do Tênis Clube, Azevedo Sodré, Tolentino Filgueiras, aquela região ali entre a Vila Rica e o Gonzaga, né? Então, esse barulho que é constante, né? Então, sexta-feira, fazer uma blitzinha ali e tal, vão falar que o pai é isso, o pai é aquilo, mas a lei tem que ser para todos, né? Nós temos hoje Sérgio Cabral preso, nós temos muita gente presa também, não é porque o pai tem dinheiro que pode fazer barulho na cidade. Para comentar o programa de hoje, nós temos aqui o apresentador, jornalista Guto Brito, né? E também o Moisés Fernandes, consultor empresarial, comentarista aqui do nosso programa e jornalista, né? Hoje é um dia ímpar, né? Dia 25, não é isso? Então vamos começar pela esquerda aqui, pelo nosso amigo Guto Brito. Boa tarde, Filete. Boa tarde aos telespectadores da TV Com, do Ação e Reação. Boa tarde, Moisés Fernandes. Num momento diferente, né? Verdade, num momento diferente. Bancada, mas como comentaristas. Parabenizar os dentistas, cirurgiões dentistas. Tenho muitos cirurgiões dentistas na minha família. Se você me permite... Pode falar, pode falar. Filete, eu vou dar os abraços agora. Ó. O meu xará, Antônio Augusto Brito. O Marco Antônio Valentim Brito. O Geraldo Valentim Brito, a Bruna Brito, e lembrando dos amigos também, o Cláudio Muti, também dentista. Um abraço a todos, parabéns pela profissão tão bonita. E a prima Mariana Brito também. Olha, Filete... Na tua família ninguém fica com dente ruim. Não. É todo mundo bom de boca. Todo mundo bom de boca. Todo mundo, só eu que não fui dentista. Tá certo. Sempre tem um louco na família, Sempre né? tem um cara que é do contra. Resolve ser jornalista. Exatamente. No seu destaque inicial, Filete, se você me permite, tem duas questões aí. Você falou muito bem que o problema não é na questão do porco da zona, um porco que ataca a pessoas que saem de supermercados, né, com comida. O porco também está atacando o Corinthians, tá? O porco está em cima do Corinthians. O porco está atrás, né? O porco está atrás. Mas tá 6. O nome do Samir? Na questão desse animal, Filete, não é de agora, né? Essa informação, essa notícia já vem circulando aí há muito tempo. O problema não é o porco, como você bem disse. Esse porco, será que ele pertence a alguém? A gente primeiro precisa saber se ele pertence a alguém. Deve ter algum, né? Pelo menos semi-domiciliar, deve Sim, ser, né? Então aí o problema não é o porco, é o burro que é dono do porco. E também as pessoas no entorno, os burros que não tomam conta de um porco
que fica atacando as pessoas para pegar comida, é óbvio, o animal precisa comer, ele tem fome, ele vai procurar a comida mais perto possível. Não custa nada fazer uma visita lá, todo mundo sabe onde está o porco, todo mundo sabe que o porco ataca, dizer que tem até a hora que o porco ataca. Ir lá e pegar o animal, verificar se ele tem algum problema, né? Levar num médico veterinário, ver se o porco apresenta algum problema e tirar o porco de circulação, colocar ele em algum lugar para que ele não ofereça perigo, porque esse porco pode causar um acidente de trânsito, alguém vai desviar o carro, pode causar um acidente de trânsito, ele pode atacar uma criança, por exemplo, ele pode atacar um idoso. Então, as autoridades estão esperando acontecer o pior para resolver um problema que até certo ponto é simples de se resolver. E o outro assunto, que eu acho que vai dar uma boa discussão, é a questão da segunda fase do VLT. Coincidentemente, se anunciam coisas, obras futuras principalmente, o ano que vem tem eleição para governador, então agora, meus amigos telespectadores, o que não vai faltar vai ser anúncio de obra. Já anunciaram a segunda fase do VLT, espero que se anuncie outras obras de maior relevância e importância para a nossa região. O VLT é muito importante, mas desde que seja levado esse projeto como um projeto metropolitano e sério, não apenas uma forma de se ganhar um voto aqui e outro voto ali. E esse trajeto, e até a opinião do Moisés e a sua também, isso só apresentar o Moisés, polêmico, viu? A gente ia discutir isso aí, só apresentar o Moisés Fernandes aqui também, jornalista, ele que veio acompanhado do nosso amigo Samir de Barros, que está no nosso estúdio, assessor de marketing também. Samir, se sinta na mesa aqui, é que infelizmente só temos 3 lugares, mas que você se sinta na mesa, é muito bom quando a gente vem visitar a gente aqui, a gente fica muito feliz, tá? Maravilha. Moisés Fernandes, jornalista, de volta aqui no Ação e Reação, também como comentarista. Então, eu quero agradecer, Filete, o teu convite para estar aqui no programa. Sempre é um grande prazer vir aqui no Ação, essa casa que eu já participei de tantos programas aqui do Ação e Reação, já pude discutir muitos assuntos pertinentes aqui à nossa cidade e região. Quero agradecer a participação do Brito, que é o Guto, gente finíssima, já tive várias vezes no programa do Guto também. Hoje a gente está aqui de uma forma diferente, na bancada do programa, comentando esses assuntos aí, como do porco e tantas outras questões que daqui a pouco a gente vai abordar. Quero só mesmo te agradecer a presença, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, e estamos abertos aí às perguntas que as pessoas quiserem fazer, a pauta que você preparou, que a gente possa discutir de uma maneira geral, essas questões que movimentam a cidade. Eu vou pedir desculpa ao telespectador, que nós estou quase 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses fazendo o programa, tentando fazer 10% do que o Augusto fazia, E eu vou ter o momento Augusto agora. Eu fui procurado faz umas 2 semanas, pelo pessoal do Pitico, da Estiva. Nós vamos ter eleição dessa importante classe no dia 10 agora de novembro, e me pediram espaço aqui no programa, para um debate ou não com o Ney, que é o candidato da oposição. Então, o Ney é o candidato da oposição da Estiva e o Pitico vai tentar se eleger pela primeira vez, Então, eu falei com o Augusto falou, olha, Filete, você pode fazer, mas acho que debate é complicado, porque o estúdio da TV é pequeno, Nós trabalhamos com muitas mulheres na TV, pode chegar que venha muita gente, como é que você vai impedir? Aí, do teu jeito meio bonachão, assim, vai ser difícil, As pessoas, é difícil você ter inimigo. Ele fala, eu nunca escutei um cara que não gosta de você como pessoa, então eu quero que deixar bem claro que faz o programa separado. Aí eu falei com o Antônio Carlos, que é presidente do conselho, autorizou, marcamos tal. Então, hoje ia vir o Pitico aqui, Só que eu acho assim, me avisou 12h10, então acho que a pessoa, se não foi, eu só quero lembrar que há 5 meses eu perdi meu pai num sábado, às 9 horas da manhã, e domingo e segunda-feira eu estava aqui, porque é compromisso. E meu irmão foi para São Paulo pegar minha mãe falou, filho, fica trabalhando, porque teu pai não queria que você não trabalhasse. Eu fui trabalhar, eu falei, a única coisa que eu pedi para minha mãe era isso, não fala para nenhum funcionário, porque eu ia ter que atender o cachorro e explicar do meu pai para todo mundo. Então eu fui para a rádio das 7 às 9, meu pai morreu 9h15, eu estava chegando no meu trabalho e eu continuei trabalhando até 6 horas da tarde. Isso é comprometimento, Então, o Pitico não veio hoje aqui, para todos os estivadores colorido que me ligou, Cláudio que me ligou, está aqui, o Pitico não veio hoje,
Infelizmente, eu vou ter que falar uma coisa que eu não queria falar aqui no ar, né? Porque nós estamos adiantando alguns programas que eu vou ter que viajar alguns dias. Como a eleição é dia 10, essa semana eu estou fazendo 2 programas por dia, viu, Pitico? Estou trabalhando 10 horas e fazendo 2 programas por dia, num esforço grande da TV Com aqui, de poder, porque eu estou fazendo os programas para a semana que vem, tá? Porque eu não vou estar em Santos, que eu vou num congresso fora do país. Beleza. Então, eu estou aqui, né? E não vai ter como remarcar para você. Não é porque o filete é bonito que o filete é feio. Não vai ter como remarcar, porque eu tenho 2 programas hoje, 2 na terça e 2 na sexta, porque segunda-feira eu venho fazer o programa com Cassione aqui, Clemente, e vou viajar, perfeito? Eu vou viajar na segunda-feira, ou na terça-feira, e vou vir fazer o programa, cara, eu vou viajar às 6 horas da tarde, e vou estar aqui do meio-dia da 1 às 2, vou pegar um Uber, ou pegar um táxi, e vou até o aeroporto, irmão, você entendeu? Isso é compromisso, eu vou trazer minhas malas para cá, isso é compromisso. Então não adianta o estivador reclamar, o Ney, se vier aqui no dia 1º, ele vai fazer o programa, tá? E não tem como remarcar, tá? O cara me ligou hoje falando que não viu, eu não deixei nem ele falar, eu falei, não vai ter como remarcar. Por quê? Porque nós temos marcações todos os dias e eu não... Se eu estivesse até o dia 10, pela memória do meu pai, eu marcaria uma nova data para ele, mas não tem como remarcar, eu deixei bem claro pro cara aí, falei, não tem como remarcar. Então o filete não é ruim nem bom. Eu lutei aqui para ter o programa da Estiva, hoje vinha o Pitico aqui, ele não veio, tá? Então, ele deve ter tido um problema grave, né? Lembrando que meu pai morreu no sábado e na segunda eu estava fazendo o programa aqui, né? Não estava rindo, brincando, mas eu vim fazer o programa, você entendeu? E fui trabalhar e tal, então eu acho que isso é compromisso. Ontem também um comentarista aqui ligou 12h20, né? Um comentarista que quer ser fixo aqui, ligou 12h20 para o programa. 12h20 não é hora de ligar, e não é a primeira nem a segunda vez que faz isso. Então, o programa ao vivo tem que ter compromisso. O dia que eu não estiver aqui, é porque eu bati carro, porque eu passei mal e tal. O cara tem que ter compromisso, entendeu? Então, tem que ter aquilo, como o Collor falava, daquela cor. Agora, não adianta o estivador vir falar comigo na rua, porque no dia 1º eu vou repetir que no dia 25 de outubro era para o Pitico estar aqui. Eu acho um absurdo ligar em cima da hora. Tem compromisso, então não marcasse o programa. Porque não foi o seu Ney que me procurou, não, tá? Não foi o seu Ney que me procurou, que é meu cliente na clínica, como os amigos do Pitico também. Não foi o seu Ney que me procurou, tá? Quem me procurou foi a turma do Pitico. Então ele tinha que estar aqui hoje para representar a categoria. Ou mandava o vice dele, ou mandava o cara, mandava alguém. Sem ter para representar por ele. Então, não temos como repetir o programa, mesmo sendo dia 10, né? Eu não queria falar isso, mas na semana que vem eu não vou estar em Santos, mas eu já tenho que falar pelo motivo que não vai ter reprise no programa. Então, dia 1º o Ney vai estar aqui, se o Ney não vier, fica 0-0. Se o Ney vier, a democracia existe, porque hoje era para o Pitico estar aqui. Se ele não está aqui, é porque ele não me avisou 12h20. E aí, 12h20, irmão, no programa ao vivo, você tem que contar com a experiência de amigos, com amigos que vão comer o almoço pela metade para vir aqui. Então, hoje era o dia do Pitico, como ele não está aqui, um abraço para ele, seja feliz, mas não vai ter outra oportunidade, porque a nossa grade, semana que vem, não vai gravar nenhum programa, só do Cassione de terça-feira. Então, não há possibilidade de eu tirar o Cassione para ele vir aqui, nem o Clemente. Então, não vai ter possibilidade do Pitico retornar ao programa, infelizmente, tá? Bom, vamos continuar nossa pauta, né? Sei que tem muitos estivadores que foram avisados pelo meu Facebook, pelo Facebook do próprio Pitico, da própria Estiva. Então, e no programa do Ney, a outra metade dos estivadores que vai ver o programa do Ney, né? Eu vou falar para eles também que o Pitico tinha que estar aqui 25 e não veio, ou seja, a democracia da TV Com existe, o espaço existiu, que é um espaço difícil, né? Mas, infelizmente, o Pitico deve ter tido algum problema muito grave, né? E não pôde comparecer. O estivador cobra dele, se morreu alguém na família, se teve algum problema, o que foi, entendeu? Mas ele pediu espaço e não veio, e a TV Com só pode lamentar isso, ou desejar pêsames para ele, se morreu alguém da família toda, tá bom? Vamos continuar no programa, desculpe o desabafo, acho que 1 ano e meio eu tenho o direito de fazer um desabafo de 5 minutos aqui, que eu nunca fiz, né? Um abraço para o Pitico, boa sorte, e dia 1º, Ney estará aqui no programa para responder suas dúvidas, tá bom? Bom, vamos lá falar do VLT. O VLT, segunda fase do VLT, Guto Bissi, é avanço para a cidade, não? Sem dúvida, se sair é avanço. Agora, eu queria debater com vocês e aproveitar a interação do nosso amigo telespectador. A segunda fase, pelo que foi apresentado aí pela prefeitura, vai sair da Conselheiro Nébias, vai entrar ali pela Campos Melo, vai pegar o Dr. Cochrane, passar na frente do cemitério do Paquetá, dobrará à esquerda, percorrerá ali bom trecho da João Pessoa e vai terminar ali na Avenida Visconde de São Leopoldo, pouco depois ali da rodoviária. Eu acho que é um avanço desde que essas obras comecem e sejam feitas de uma forma racional. Porque se a gente lembrar um pouco a história do primeiro trecho, houve uma batalha judicial
enorme com o Ministério Público do Meio Ambiente, porque tinha condição de fazer, o trajeto teve que mudar, mudou uma vez, mudou 2 vezes, mudou 3 vezes. Então eu acredito que o VLT é importante para a região, porém, como eu já falei aqui várias vezes, na minha opinião, o VLT tinha que ser pensado num primeiro trecho para interligação Vicente até a ponta da praia, pegando aí o pessoal que vem do Guarujá. Foi feita uma primeira opção para se fazer ali aproveitando até a facilidade que havia com a linha férrea antiga ali, foi feito um trecho que, na minha opinião, não é dos mais produtivos em termos de mobilidade. Porém, foi feito, a gente não pode reclamar, demorou muito para sair, um trecho de um pouco mais de 2 km e 600 metros demorou 4 anos. Então, se esse trecho demorou esse tempo, imagina aí a segunda fase. Teremos até uma terceira fase, isso dito pelo prefeito, numa entrevista a um jornal local, de que haverá uma estação, como já ali na Conselheiro Nébias, mas vai ser feita uma outra estação ali na Conselheiro Nébias, para que o VLT vá até a praia. Até seria uma ótima essa ida até a praia, mas desde que também seja feito... Terceira fase, Terceira fase. Aí seria uma pegada mais turística, né? Se levaria ali as pessoas da Conselheiro Nébias até a praia. Rapidinho, telespectador, aí eu já passo a palavra para o Moisés Fernandes. Eu acho que o VLT deveria ter sido planejado, que não foi planejado, como se fosse uma cruz. Então ele faria São Vicente até a ponta da praia e se escolheria um eixo da praia ao centro. Acho que esse deveria ser o projeto inicial do VLT. Porque aí você teria um X, uma cruz, e você teria como atender muito mais gente. Você levaria a gente da praia até o centro, você levaria a gente da praia até São Vicente, da praia até a ponta da praia. E aí você teria uma rotatividade, uma mobilidade maior. Então, eu acho que isso poderia ter sido feito. Até se usando um dos canais, a gente tem que aí também abrir uma outra discussão, que é essa questão do engessamento que os institutos do patrimônio impõem ao desenvolvimento das nossas cidades. Os canais são uma prova disso. Acho que a gente pode fazer uma interferência no canal sem tirar, sem descaracterizá-lo. E o ano 2000 está aí, já estamos em 2017. Os canais precisam ter também falando já em mobilidade, precisam ter uma opção de mobilidade também. Não sei o que o Moisés acha a respeito. Essa questão, né, para a gente falar primeiramente aí do VLT, né, eu acho que o Guto pontuou bem no começo da fala dele, né, aqui no programa. Quando você pensa, a gente está se aproximando, né, na verdade, de um ano eleitoral. Né? E aí, enquanto o Guto falava, eu pontuei aqui cinco situações que a gente tem ouvido novamente a falar. Né? Uma é o VLT, que diz que tem dinheiro, já tem o traçado, já tem uma série de coisas, e não por acaso a gente vai ter eleição para governador, para presidente, para deputado estadual e federal o ano que vem. Aí voltou-se a falar também, né, e você sabe disso, o Filete também sabe, do túnel e da ponte ligando Santos ao Guarujá. Então se anunciou novamente, vamos fazer aquela ligação, né? Vamos fazer uma ligação seca. Esse é a menina do Nordeste que tem o filho com o boto cor-de-rosa, né? Isso aí não existe. Mas essas promessas, elas sempre retornam em época de eleição. E acho que é importante que a pessoa que está nos assistindo em casa e a população de forma geral se atente a essas questões, porque é muito fácil vir aqui fazer uma maquete de ponte, inaugurar maquete, como fizeram num dos shoppings aqui da cidade há um tempo atrás, né, um antigo ex-governador, né, e aquela coisa toda. Aí já estão prometendo que agora tem o dinheiro, tem tudo, vai entregar o pronto-socorro do Macuco, né, que eles chamam de PS da Zona Leste. Né? Aquilo não é o PS da Zona Leste e nunca vai ser o PS da Zona Leste. Acho que a gente tem que ter respeito com o bairro do Macuco. O bairro do Macuco existe desde que eu me entendo por gente, entendo lá como bairro do Macuco. E lá é o pronto-socorro do Macuco. Como todo mundo sabe que ali é o pronto-socorro do Macuco. Então, assim, porque tem uma mania de mudar nome de coisa, sabe? Agora não é mais prefeitura, é prefa. Que
prefa, de onde surgiu isso, né? Quem foi? Administrador, é gestor. É isso, sabe? E tá bonzinho hoje, eu pensei que você ia falar prefeitura. Tá bonzinho. Então, mas aí, é prefa. A menina Amanda, a Gisele, a Vitória deram um maracujá a Thaís, pro Moisés hoje, porque eu pensei que ele ia falar uma piada, ele ainda falou prefa, ainda previu. Então, assim, tá mais calmo, Moisés. E aí a gente vem com esse papo furado de prefa. Não é prefa, não. A gente tem que ter respeito a todos os homens públicos e mulheres públicas que passaram por essa prefeitura. Hoje, quando você tem uma gestão aqui na cidade, ela só é possível porque muitas outras pessoas pavimentaram essa estrada para que hoje a gente pudesse ter pessoas lá. Então não é prefa não, é prefeitura, não é PS da Zona Leste, é pronto-socorro do Macuco. Né? E aí eu pontuei aqui o Hospital dos Estivadores, que na verdade não é um hospital dos estivadores, que agora está se prometendo entregar o restante do hospital, que tem o dinheiro, vai ter uma série de coisas. Mas não tinham prometido que iam abrir não sei quantos leitos? Umas 3 vezes, né? Inauguraram. Exatamente. Inclusive o governador podia pedir música no Fantástico, porque ele veio aqui inaugurar o hospital 3 vezes, já pode pedir música, né? Porque quando faz o gol 3 vezes, pede música no Fantástico. Exatamente. Então o governador pode pedir. E eu tenho afirmado isso, e é importante que a gente fale essas questões, porque aquilo não é um hospital. Aquilo é uma maternidade, deveria chamar maternidade dos estivadores até que ele funcione como um hospital e atenda a todas as especialidades. E também ouvi falar agora da revitalização do centro. Agora voltou-se a discutir a revitalização do centro. Aí a pergunta que... isso com o professor Cassione, que ele ficou bravo outro dia aqui. Ele ficou bravo com a revitalização? Ele ficou bravo, que ele falou que não sai, que ele comprou que ele acreditou no projeto da época do Beto, não saiu, que ele gastou $1 milhão na reforma, que está cheio de craqueiro em frente à casa dele, que é perto da prefeitura. O Cassione teve com a gente no programa e tem pessoas lá no centro que falam que aquilo foi um verdadeiro estelionato. Por quê? Porque você acreditou num projeto, você acreditou numa revitalização, você investiu, como o caso do Cassione, lá $1 milhão ou não, perto disso. A casa foi barato, ele gastou $1 milhão na reforma. Então, falaram por ele aqui, por isso que eu estou tendo essa propriedade. Mas imagina você investir esse valor. E aí você olha para o centro hoje, o centro com pessoas, com usuários de droga, com a prostituição aumentando, completamente sucateado, com lojas para alugar, ou seja, parado. Então, ou seja, é preciso realmente que se faça uma revitalização do centro, é preciso que se construa moradias lá e tem espaços para fazer isso. É possível que você pegue a rodoviária de onde ela está, né, e leve ela para outro local, e existe local ali na Vila Nova para fazer isso, e construir uma rodoviária de excelência, uma rodoviária do tamanho da cidade de Santos. Mas não adianta a gente fazer anúncios pré-eleitorais que muitas vezes a gente sabe que não vão sair do papel. Né? Então eu acho que é importante que o VLT é importante para a cidade? Claro que é. É importante para a nossa região? É claro que é. Mas ele não pode vir como uma peça de ficção e de marketing apenas para a eleição do ano que vem, porque a gente sabe que, pelo menos, por baixo, a gente vai levar 6, 7, 8 anos para construir, ou seja, para entregar esse VLT, como foi esse VLT aqui que o Guto muito bem disse. Inclusive, se o telespectador não tem essa informação, mas eu tenho certeza que tem, porque hoje as pessoas estão se informando muito mais, com uma obra que iniciou com um valor de R$200 milhões, e teve aditamentos de tempo, né, de entrega e valor, e chegou, quando foi entregue, no valor de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Repita, por favor. Então, 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor inicial, 200 milhões. Então, 1 bilhão a mais. 1 bilhão a mais. 4 anos depois. Então, eu acho que a gente não pode brincar com as pessoas. Porque, assim, hoje, parte do que a gente vem sofrendo, e o Filete é um ser político, o Guto também é um ser político, ainda que não participe da política partidária, ainda que não se coloque como candidato, mas hoje existe uma situação muito ruim para todas aquelas pessoas que participam de alguma forma politicamente. E essa situação acontece por quê? Por conta dessas mentiras que são repetidas, que são contadas, que são recontadas, e chega uma hora que você mais não... É que nem aquela coisa que você fala assim, vou emagrecer. Você fala assim, vou fazer uma dieta para emagrecer. Aí toda a tua família fala, não, bacana, vou te ajudar, vou não sei o quê, aí você começa, para e não chega no resultado. Aí o ano que vem você fala de novo, eu vou emagrecer, aí o pessoal para, ajuda, faz todo aquele... Aí você não para e não alcança o resultado. Aí de novo você vem... Aí chega uma hora que as pessoas, beleza, vai emagrecer, bacana, vai lá, hein? Mas as pessoas já não acreditam mais em você.
E hoje é o que está acontecendo na política. Hoje, infelizmente, as pessoas não acreditam nos políticos. Por quê? Por conta dessas situações que a gente bem descreveu aqui no início do programa. Então, existem essas promessas, essas situações, quando, na verdade, a gente está enfrentando, e aí me permita só esticar mais um pouco, problemas singelos, simples, mas que têm uma situação muito preocupante, como o caso do porco da Zona Noroeste. É uma situação que pode ser resolvida de maneira rápida e eficaz e que pode gerar problemas grandiosos em relação a acidentes, porque se aquele porco me cruza uma moto passando, isso pode levar à morte de alguém, isso pode gerar uma... E aí depois as pessoas vão dizer, mas vão culpar o dono. Né? E, na verdade, a responsabilidade por aquilo é do dono, do porco, e é da prefeitura, que sabe que ali não pode ter, ou seja, é proibida a criação de porcos na região da Zona Noroeste. Se tivesse o Modesto Roma aqui, ele ia falar que aquela historinha que o fazendeiro pediu para a galinha e para o porco para fazer 12 cafés da manhã diferentes. E se não fizesse 12 cafés da manhã diferentes, ele ia fazer um omelete com bacon. Então, que o porco se dedicou muito para fazer um café da manhã diferente. E a galinha nem tanto. Por quê? Porque a galinha ia dar o ovo. E o porco ia morrer, porque tinha que dar o bacon. Então, o porco estava comprometido, a galinha não. Então, esse porco eu vi que essa história ficou mal contada. É que ele não explicou bem. Ele achou que todo mundo tinha lido esse continho da infância. Então, aí depois que ele explicou, até que ficou razoavelmente melhor, né? Então, o que acontece? Mas vai ficar como folclore do futebol brasileiro, né? É mais um folclore. Mas, tipo assim, o porco, na verdade, a história é bonita. O porco é comprometido, porque o porco ia dar no mínimo uma perninha dele. Sim. Ou seja, o porco ia morrer. A galinha só entra com ovo. A galinha só entra com ovo. Então, a galinha estava com ovo, tudo bem. Então, Moisés, ó, se você não vier aqui no programa, eu te roubo, eu pego a tua caneta. Se tu não vier, Guto, você me dá R$1.000. O Guto está comprometido. Você é uma caneta. No meu braço, Não, nem tanto. O Moisés ia me dar a caneta, que ele tem várias, e você ia me dar R$1.000. Quer dizer, logicamente, estaria muito mais comprometido comigo que o Moisés, né? Aquela questão tudo. Bom, então, lembrando que o texto do VLT é da Avenida Conselheiro Neves à região do Valongo, o segundo trecho do VLT. Eu acho que o VLT foi um avanço, embora foi um avanço para a região. Agora, eu gostei do Guto, que ele falou do traçado em cruz. Porque às vezes o cara também é da turma do não, eu acho que a gente tem que ter posição e criticar as coisas, tem que criticar, tudo bem. Mas ele falou, não, o percurso está errado. Bom, mas qual o percurso que era certo? Então era praia-centro? Aí eu falar, poxa, mas a praia é turística, o centro não tá ainda na fase inicial, então acho que foi bom, ligou 2 cidades. Agora, esse segundo, terceiro trecho aí tem que ser melhor estudado. Agora, eu acho que o primeiro trecho, eu debati isso aqui com o Augusto, com o Manuel, arqueólogo e tal, e eles eram contra o traçado. E eu já peguei bancada de 6, lá no Santa Cecília, Augusto, Manuel, e todo mundo contra o traçado e eu era o único a favor. Então eu achei que foi um traçado bom, porque liga Santos a São Vicente, ao Porto, né? Lógico. Isso aí, questão da superfaturamento, isso já é uma outra questão. Estou falando do traçado. E o Guto deu uma ideia boa também. Se fosse da Conselheiro Neves até o centro, talvez fosse até uma coisa que pudesse interligar a cidade toda, né? Porque quem mora no Canal 4 ia a pé até o Canal 3, quem mora no 2 também. E aí você queria ir até a Ponta da Praia, você pegava na Conselheiro Neves, ia para a Ponta da Praia. Você queria ir para São Vicente e tal. Praticamente a pessoa andando 2 quilômetros, ela poderia, de uma certa maneira, estar em qualquer lugar de Santos e nas áreas mais assim... E até São Vicente. É que São Vicente já tem área continental que não chega, né? Seria até a ponte ali da Regina Prete. Quer dizer, seria muito fácil de você interligar a cidade. O cara mora no Canal 4, ele andando a pé até o Canal 3. Canal 3, eu quero ir para a Ponta da Praia. Eu quero ir para São Vicente. Então, talvez seria uma ideia também muito positiva, né? Agora, o traçado inicial eu não achei que foi ruim. Embora muita gente criticou, eu sempre fui a favor do traçado inicial. Não sei se é o melhor, mas é um traçado bom, né? Tinha que sair, a obra tinha que sair, é uma questão de mobilidade. Agora, o que a gente discute é a forma como essa obra foi implementada e o trajeto. O VLT tinha que sair, ninguém é contra o VLT. A gente só critica e aí oferece, em contrapartida, opção em relação ao trajeto. É só isso. Bom, nós vamos ao breve intervalo. Não culpe o porco, é o dono que está por trás dele. Deixa o porquinho é racional. E, de repente, ele está até comprometido, né, gente? Vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação desta quarta-feira, nublada aqui em Santos. Manda um abraço para o Célia, que está vendo o programa, a Rita, também a Valéria Capô de Casa, todos ligados aqui no Ação e Reação. Temos perguntas aqui para o Moisés, perguntas aqui para o Guto Brito, né? Hoje eu não falei, mas você pode mandar um WhatsApp para o 99711-5545, né? Já algumas pessoas telefonaram, mas agora por telefone já está um pouco mais difícil. Mas o 99711-5545 está aberto aqui para você passar um WhatsApp, mandar sua mensagem, pergunta para o Moisés, para o Guto Brito, ou sugestões, críticas para o programa, né? O Marcos aqui de São Vicente pergunta se nós vamos falar da questão do Temer, se ele vai conseguir hoje sair fora dessa acusação ou não. Queria saber a opinião do Moisés, começar para você. Michel, o Temer que está loteando, chamando deputados da base governista e também deputados que estavam indecisos ontem, foram chamados para agilizar pautas, agilizar... 15 milhões de reais, né? 15 milhões de reais, 15 milhões. que eles estão passando, liberando para... 15 bi, né? Que é 15 bilhões. Bi. 15 bilhões de reais que dando eles estão... que se recebe, esse grande... Exatamente. Mas aí a pessoa está voltando... popular. Ontem uma telespectadora perguntou, a pessoa está voltando pelo Brasil ou pelo dinheiro? Porque a pessoa não pode... Tudo bem, eu sou deputado, eu tenho que trazer dinheiro para minha região. Aí eu vou lá e negocio com o Temer. O Temer é o seguinte, estou precisando de tanto, estou precisando fazer uma ponte, um túnel e tal, vou trazer aqui para Santos, para a região e tal. É uma oportunidade que o deputado tem também de conseguir a verba, né? Porque às vezes, se votar contra, a coisa fica difícil, né? É complicado também a situação, né? Mas eu acho complicado por tudo que a gente vem observando, né? Quando você vê o que está acontecendo com o Temer, né? Ou seja, quando um presidente do país, né, é acusado de corrupção, né?
e tem provas concretas e robustas, né? Porque senão nenhum procurador, né, colocaria o Temer contra a parede, né, faria essa intervenção se não existissem essas provas, né? E o que se faz no Brasil, né, o que se faz em Santos também, no estado de São Paulo, em todos os lugares, hoje não se discute o fato. Se tenta descaracterizar aquele que está acusando, né? Então foi o que fizeram em relação ao Janot, né? Ou seja, se buscou descaracterizar a pessoa, né? E eu acho que ninguém chega à Procuradoria-Geral se não for competente o suficiente para ali estar, né? E ele tinha essa competência enquanto conduziu a Procuradoria. Então eu acho que nada justifica você, até porque você sabe disso, né? Hoje, inclusive no Jornal da Manhã se perguntou para os deputados, mas como que é, né? Você votar a favor do presidente porque ele está liberando um valor para você. A gente tem deputado aqui da nossa região que a gente sabe que está defendendo o Temer com unhas e dentes e eu tenho certeza que vai sofrer nas urnas por conta dessa defesa que está fazendo. Porque eu tenho percebido as pessoas cada vez mais descontentes com essa forma, com essa condução, né, com essa maneira como a política vem sendo conduzida. Então eu acho que o que está acontecendo com o Temer em Brasília é um verdadeiro absurdo, é um descalabro, né, você liberar uma quantia de quase 15 bilhões de reais para que os deputados votem com você. Então você percebe que na verdade você já não tem mais o controle, né? Até porque esse dinheiro não é dinheiro público, né, como alguns falam, né? Isso é dinheiro de impostos, né? É meu dinheiro, é dinheiro do Guto, é dinheiro do Filete, é seu dinheiro que está acompanhando a gente, que eles estão usando, né, para fazer com que o presidente se mantenha à frente da presidência. Como é que é o nome do telespectador, Filete? Agora eu já vou São ver aqui. Vicente, São Vicente. Um abraço para você. O Pera Filete já vai passar o nome dele. O que está acontecendo no... É que eu estou vendo os outros WhatsApp aqui, mas já vou pegar aqui. O que acontece com o presidente Temer? Lembrando que o presidente Temer foi eleito na chapa Dilma Temer. Marcos de São Vicente. Marcos de São Vicente, um abraço para você. Lembrando só, o presidente Michel Temer foi eleito como vice na chapa da Dilma. E aí a Dilma, aconteceu o que aconteceu com ela e o Temer está indo pelo mesmo caminho. O que acontece, telespectadores, é que a gente não pode mais, a política brasileira, o sistema político brasileiro chegou num ponto de falência, quebrou. Então, eu acho que o ano que vem nós temos uma grande oportunidade de limpar essa sujeira que existe, não só em Brasília, mas também na nossa Assembleia Legislativa, também nos cargos executivos de governador, nos cargos de senador, deputado federal e de presidente. Vamos votar em pessoas que nunca estiveram lá. Eu acho que é o primeiro ponto. Para se acabar com essa roubalheira, esse verdadeiro saque ao dinheiro, como bem disse o Moisés Fernandes, que não existe dinheiro público. O dinheiro é de todos nós. E se a gente não cobrar deles que estão lá nos representando uma postura honesta e que o dinheiro seja revertido para construir escola, hospital, estrada, gerar emprego, a gente não vai sair desse buraco. A tendência é que esse buraco se aprofunde cada vez mais. Então, não vote nesse sujeito que no ano que vem vai fazer um vídeo bonito na internet, vai te convidar para ser amigo dele no Facebook, nas redes sociais, que é tudo mentira. Ele quer só o seu voto. Então, use o seu voto para uma coisa construtiva. E outra coisa, Moisés e Filete e telespectadores, os deputados federais, eles têm uma verba de emendas que eles são obrigados a usar. Então eles não precisam ficar nesse dano que se recebe, não. Eles têm projetos que eles têm preguiça de fazer projetos, porque eles preferem negociar na calada da noite uma verba muito mais fácil, que essa verba não vem toda para a região, essa verba vai se perdendo ao longo do caminho. E é muito mais fácil você garantir ficar amigo do rei do que trabalhar. É simples assim, é trabalhar, é apresentar projetos que sejam de bem comum e que você aí vai estar dando uma satisfação para o seu eleitorado. Só para finalizar nesse ponto, os ocupantes de cargos públicos, eles esquecem que eles estão lá para servir o povo, não para se servir do povo. Bom, mandando um abraço para os dentistas aqui que estão participando, Marcelo Rato, Regina Veiga, Neide Rocha Morrenzo, que é a esposa do Zeca, Celso Leite, Santista Celso Leite, Jamil Morrenzo,
Patero Luizinho, Ulisses de Aguiar, que é meu tio, e Guilherme de Aguiar, todos ligados a gente aqui. Parabéns pelo dia do dentista, né? E estamos para trazer aqui qualquer hora o Durval Cap Filho, que tem um cargo no sindicato dos dentistas, nosso querido Durval aí, mandar um abraço para o Durval e para a Valquíria, que também estão ligados no programa aqui de hoje, né? Bom, tem aqui a Elisete, você está correto, Filete. Compromisso é compromisso. Foi a questão que hoje o Pitico devia estar aqui, não está, da Estiva, né? E a gente sabe, queria até pegar a opinião do Moisés, do Guto, que faz esse programa ao vivo, como é difícil, né? Ontem o Marcelo Coelho não pôde vir no ao vivo, já não é a primeira vez. Hoje o Pitico também da Estiva, um programa que nós tivemos a ideia de realizar o programa por um correligionário, vamos dizer assim, do Pitico, que me pediu, né? Pô, vê lá se o Grupo Augusto não abre espaço, tal, não sei o que lá, né? E aí a pessoa não vem, avisa faltando 40 minutos, né? Como se a gente tivesse peça de reposição assim tão rápida, já que a peça de reposição é um ser humano, que almoça, tem mulher, tem filho, trabalha e tal. E o Antônio Carlos... eu sou estivador, Filete, parabéns pela chance, mas nós da Estiva temos algumas pessoas complicadas, né? Então o Antônio Carlos deu o nome dele aqui, corajoso, falou que na Estiva, como toda a categoria, na categoria dos jornalistas, dos veterinários, dos pipoqueiros, tem gente complicada. O Antônio Carlos está dizendo aqui que agradecendo o espaço, né? E que no dia 1º vai estar aqui para escutar, para ver o Ney, que deve... permanecer, que deve vir aqui no programa, a não sei que se faltar os dois, né? Mas não creio que o Ney falte, mas pode acontecer também, né? Moisés, essa questão dos programas ao vivo aqui, é a Elisete que disse que o Nível Veloso é um fofo. Pô, nunca recebia elogio que eu sou fofo aqui. Ontem o Nível veio aqui, a Elisete falou que o Nível é um fofo. Eu também nunca recebi esse tipo de carinho da plateia. Acho que deve ser a barba, né? Eu tô ficando velho, né? Eu acho que eu não sou fofo. Mas essa questão do Você também faz programa ao vivo, faz umas lives. Como é que funciona? Existe essa questão? É complicado? É complicado. A questão do programa ao vivo, né? A gente está, né, na internet, agora a gente está lá na TV, né? A gente tem feito quando você convida alguém e alguém falha, né? É óbvio que a gente sempre tem aqueles coringas, né? Aquelas pessoas. Aconteceu até contigo uma vez, né? A pessoa eu te liguei pro Filete e falei, Filete, pelo amor de Deus, me salva. E aí o Filete veio e me salvou. Tanto é que hoje eu estava com o Samir, a gente tinha saído da TV, a gente ia almoçar, né? Aí o Filete me ligou. Aí até por tudo que o Filete sempre foi parceiro. Você estava para vir da semana. Como são esses programas que eu vou viajar, eu falei, se alguém faltar, você já coloca o Moisés, senão ele coloca o primeiro na minha volta. Na volta, eu nem queria falar desse negócio de viagem, eu estou falando, porque com certeza a pessoa deixou, peraí, mas eles são no dia 10, o nível no dia 1º, e no dia 2, no dia 3, no dia 4, aí eu não estou aqui, fofo. Aí não tem problema. Então por isso que não vai ter. Senão eu faria o programa com ele de novo. Eu faria o programa com o Pitico, faria, normal, porque pela democracia. Só que não vai ter tempo. Tanto que quando a pessoa me ligou, eu falei, amigo, não, mas falta o dia. Eu falei, não vai existir tempo, porque nós estamos adiantando os programas. Então o Pitico fez o favor de eu ter que falar que nós estamos adiantando o programa. E que vai ter que viajar. Não ia falar nada. Os programas iam ser gravados, mas iam ser inéditos. Como vão ser gravados, mas vão ser inéditos. Programas até muito bom. Alguns programas mais soltos, assim, que não tem aquele compromisso da matéria do dia a dia, entendeu? E a gente passou ali rapidinho aqui no posto, tem um posto aqui do lado, né? O Samir comeu alguma coisa, comeu uma bolachinha, a gente passou para cá e vamos almoçar quando sair daqui. Mas essa é uma questão bastante complicada, porque quando alguém falta, né? Quando alguém falha com você, se o programa é gravado, tudo bem. Você até consegue, né? Não é bacana, mas você consegue lidar. Mas quando é ao vivo, não tem jeito, você precisa ter aquele coringa, aquela pessoa que você pode, né? Mas nunca é o ideal, né? Nunca é o ideal, até porque você planejou uma pauta, né? Desenvolveu todo um trabalho, que você ia de pesquisa, né? Muitas vezes você perde aquele... Aqui a Thaís, a Amanda, a Gisele, né? Daiane, o pessoal, a Daiane, né? A Vitória, algumas estão fazendo jornalismo, tem essa noção, né? E tem a Daiane, tem o Reale e tal, e eles também, tem a dona Joana do Café do também. Cafezinho, que está então, sempre aí com a gente. Eles fazem um estudo, eu também faço na minha clínica, então eu tinha algumas perguntas, nós temos abrir, tem até uns estivadores ligando aqui, que devem estar trabalhando, devem estar fora da localidade, estão mandando perguntas aqui, que eles vão ver a reprise às 23 horas. Sim. Quer dizer, ele está lá, vamos supor, ajudando a mulher numa loja, sei lá, ou trabalhando, e ele mandou a perguntinha aqui para o Pitico. E a pergunta chegou, mas o Pitico não chegou, porque ele viu nas mídias sociais, a própria oposição da Estiva deve ter colocado na página deles e tal, e aí não está aqui, os caras estão mandando as perguntas, e eu vou passar essas perguntas para o Ney, né? Vou me ajudar, vocês estão me ajudando. No dia 1º eu vou passar essas perguntas para o Ney.
aproveitar. Então, mas é uma questão complicada, realmente, não é tão simples, né? Você que lida com isso, o Guto também é um cara que sempre está apresentando programas, e a gente lá agora apresentando também não é uma coisa tão simples, é complicado, e a gente entende o teu desabafo até pelo ocorrido. Bom, a maioria das pessoas não sabe que o programa ele começa muito antes do programa começar, né? Então você tem a pauta, você tem a elaboração do tema que vai ser discutido, o que cada convidado tem a dizer, o conteúdo. Problemas acontecem, né? Agora um parênteses, ele teve um problema, comunicou em cima da hora, enfim, mas eu acho que o maior prejuízo vai ser para o estivador, que não vai poder ter aqui a oportunidade de ver o candidato da oposição mostrar e explicar a plataforma dele de o que ele pretende fazer caso seja eleito para presidente do Sindicato dos Estivadores. É uma categoria muito grande, que trabalha muito para o desenvolvimento do nosso porto e que, como todos os outros trabalhadores que atuam nessa cadeia portuária, está sofrendo uma mudança. Então era importante ter aqui o candidato da oposição para debater ideias, sempre em alto nível. Até porque o programa foi formatado por eles que pediram. Mandar um abraço para o Colorido, para o Claudião, meu amigo, estivadores. Não sei, acho que o Claudião está do lado do Ney e o Colorido está do lado do Pitico, né? Mas que seja uma eleição sadia, sem briga, sem violência, né? E a TV Com aqui democraticamente deu espaço, mas infelizmente, como semana que vem eu não vou estar em Santos, não vai dar para fazer o programa com o Pitico, não temos mais dias na grade. Se eu estivesse em Santos, eu com certeza faria. Se acontecer algum problema na viagem, eu com certeza ia voltar para o programa, tal. Eu com certeza vou chamar ele de volta aqui, mas infelizmente não tem mais tempo. É uma pena para a estiva. A gente pede desculpa para todos os estivadores, que é uma classe laboriosa, mas enfim, dia 1º o Ney estará aqui no programa e se ele também não estiver, eu vou falar a mesma coisa aqui, né? O Mário Sérgio manda um abraço para o nosso amigo Moisés, para o Guto. O programa está muito bom. Será? Tu quer me derrubar, hein, Mário Sérgio? Tu quer me derrubar, entendeu? O VLT vai ter na segunda fase banheiros e locais para a refeição dos funcionários, Filete? Eu confesso que como âncora eu não sei. Eu vou perguntar para o Moisés e para o Guto, que eles são jornalistas, eles podem de uma certa maneira... Ele deve estar se referindo nas estações. Nas estações. Né? O VLT nas estações terão banheiros e refeitórios para os funcionários, Filete? Como é que é o nome dele? Mário Sérgio. Mário Sérgio, você aí já matou um dos aspectos da nossa discussão em relação às críticas ao VLT. Foi feito a toque de caixa, foi feita uma plataforma, né, que foi se completando aos poucos, né? Não tinha aquele vidro para proteger, todo mundo podia entrar, muitas reclamações de assaltos, de furtos, as meninas que vendem os bilhetes ali vivem reclamando que são vulneráveis à ação de assaltantes. Então, por aí a gente já vê a falta de planejamento, porque se você faz estações, você tem que ter um mínimo de instalações de apoio, um banheiro, uma pia para se lavar a mão, para os passageiros e para quem trabalha ali, que no caso são as meninas que vendem os bilhetes. Então, por aí a gente já vê, né, Moisés, que foi feito, se demorou 4 anos para se fazer um pequeno trecho e não se pensou em soluções básicas para a sobrevivência do ser humano, que são as necessidades básicas da gente, ir ao banheiro, lavar uma mão, né, usar o sanitário. Eu estou pensando em montar lá no Macuco, lá no estuário, comprar uma portinha lá, aquela área que ia quebrar, não ia quebrar, tal, comprar uma portinha e fazer um sanitário, né? Pô, você vai ganhar um dinheirão. Um sanitário, um bicicletário, sim, não sei, um bicicletário, um sanitário e um refeitório simples, né? Porque aí, por uma exemplo, lanchonete. Aí eu agradeço o titio, até porque o cara vai lá, mas vai ser sacanagem, né? O pessoal lá da terceira idade, o cara tá tomando um remedinho lá, um diurético para pressão alta, tudo e tal, tem que ir no banheiro toda hora. Nós temos um comentarista que vem aqui, porque você está tomando remédio, no intervalo o cara tem que tirar aqui tudo e desmontar e ir no banheiro, mas, né, normal, acontece, né? Aí o intervalo demora um pouquinho mais e tal, mas aí é uma coisa normal, acontece. Até porque então, teve um deputado... Se eu cobrar R$1 de uma pessoa da terceira idade, eu não vou cobrar, vou acabar tomando prejuízo. Né? Até porque teve um deputado que andou fazendo demagogia nas redes sociais, né? Teve um deputado aqui da região... Cuidado com rede social. Um deputado estadual, e ele
se comprometeu, né, dizendo que ia se comprometer a levar essa demanda para o governador da colocação dos banheiros. Até agora ele não estava preocupado com isso, mas como a eleição está se aproximando... Precisa ter alguma coisa, né? Ele foi para a rua, né, e prometeu banheiro que químico, né? um banheiro, né, nas estações, que essa era uma demanda que ele ia levar até o final, e aí o governador disse pura e simplesmente, que essa que é a grande verdade, que o VLT não foi dimensionado para isso. Então o projeto é assim mesmo e não vai ter banheiro, né? Isso já foi deixado claro, e toda essa demagogia que o nosso querido deputado aqui da região andou fazendo aí pelas redes sociais certamente não vai levar a nada, até porque é um deputado que apoia o governador. Então não adianta apoiar o governador, né, e tá ali do lado do governador, votando com o governador e fazer demagogia na rede social. Porque as pessoas sabem, as pessoas não são bobas e pelo menos felizmente, né, o governador deixou claro, né, a questão que já finalizou para que outras demagogias como essa não apareçam, não pipoquem. Porque quando o seu governador esteve aqui entregando viaturas na Polícia Militar, muitas das viaturas que nem vão ser para a cidade de Santos e que já tinham sido entregues em outro lugar e que vão ser entregues em outro lugar, as mesmas viaturas... Entrega itinerante, né? Uma entrega, né? Então, assim, as mesmas viaturas são entregues em vários pontos. A gente tinha um monte de mosca de padaria lá no batalhão, parabenizando o vereador, dizendo que o trabalho dele era sensacional, quando na verdade essas pessoas deviam estar lá cobrando o governador pelos repasses do DAD que deveriam estar sendo feitos, pelas obras importantes que deveriam estar sendo feitas, pelo fortalecimento da Polícia Militar que estava sendo feito. E eu critico mesmo e falo, e pelo menos o vereador Sérgio Santana estava lá cobrando o vereador com a sua camisa 0% de aumento e estava lá cobrando o vereador. E é isso que tem que ser feito. Como estava lá o Major Olímpio, dentro da condição dele, dentro daquilo que ele entende que tem que ser feito a cobrança, o Sérgio Santana colocou uma camisa. Não gritou, não fez nada, mas colocou 0% de aumento. E o Major Olímpio estava lá do lado de fora, né, criticando o governador com uma caixa de som. Democraticamente, sem ofender. Democraticamente, fazendo a sua crítica. Então, eu acho que é isso que precisa. A gente precisa de homens sérios, pessoas responsáveis e que cobrem os repasses. Porque não adianta o prefeito ficar quieto, como fica quieto, e a insegurança crescendo, como disse o Filete lá, que pegaram o cara do Marapé, que fazia os roubos. O rei do arrombamento. Exatamente. E essa é uma situação que vem acontecendo não só... Se você conversa com policiais militares, e é isso, lógico, não pode ser... Isso é sempre em off, né? A gente que trabalha, a gente sabe, isso é em off, hein, Moisés? Não pode falar. A gente sabe que o aumento da criminalidade, dos roubos, de uma série de coisas, está aumentando em toda a região e também na cidade de Santos. Isso por conta do quê? Por conta desse zero aumento para os policiais militares, por conta do não repasse de valores importantes para a polícia militar, do sucateamento das viaturas. Fechamento de delegacias. Fechamento de delegacia e uma série de outras coisas. Um policial que infelizmente acaba ficando despreparado porque não tem treinamento, com armas que não disparam. Imagina você vai para atirar numa pessoa que está atirando contra você, aí a tua arma não dispara. E o bandido tem um fuzil. E o bandido com fuzil, metralhador, uma série de coisas. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter prefeitos que cobrem verdadeiramente o governador e não que fiquem batendo palma para o governador, como a gente viu lá. Deputado batendo palma, esse mesmo que fez demagogia. Papagaio de pirata, exatamente. Né? Vereador batendo palma para o governador, vários prefeitos batendo palma para o governador, secretários batendo palma para o governador, quando deveriam estar lá cobrando o governador dos repasses importantes que tem que ser feito. Só nos últimos 7 anos de verba do DAD, são mais de 40 milhões de reais que deveriam ter sido repassados e não foram repassados. Dinheiro que faz falta nas ciclovias, na reforma da frontaria e de tantas outras situações que precisam ser feitas na cidade de Santos. E que não é favor nenhum que o governador está fazendo em repassar essa verba. É bom que o telespectador saiba disso. O governador não está fazendo nenhum favor. É uma verba carimbada que tem de ser repassada para as prefeituras. E aí a gente faz um parênteses, que tem projetos para investir no desenvolvimento, no turismo, que é o que Santos não tem. Exato. Santos não tem um perfil turístico, já falei isso aqui várias vezes, eu queria ver Santos participando de feiras aí fora, como que se vende a cidade, porque a gente falou no primeiro bloco aí da questão do sucateamento do centro, temos a faca e o queijo na mão aqui, meus amigos. O que falta é competência. Eu vou até repetir, falta competência. Temos um centro histórico riquíssimo, temos uma infraestrutura pronta no centro,
O que falta são projetos e aí a qualidade do administrador ou do gestor, como queiram, de se captar parcerias público-privadas com a iniciativa privada, para que o empresário invista e tenha um retorno. E aí a gente tem que desengessar a cidade em relação ao patrimônio histórico, mais uma vez o patrimônio histórico aqui, para que se viabilize uma lei em que o empresário possa investir, mas não tenha que construir um imóvel da época da década do século XVII. E ali, com saída de emergência, com acesso para cadeirante, com tudo que a modernidade exige. A Elma e a nossa maior colunista social do Baixado de Santos de todos os tempos, com respeito a todas as outras, Clara Monforte, Vera Leão, Márcio Barbuí, João Bernardo, Emanuel Leão, a Tereza Bonovolvo está vendo o programa com a Elma. Parabéns, Filete, programa leve, temas cotidianos. Parabéns para o Guto, que trabalhou comigo na tribuna. Parabéns para o Moisés. Estão falando de turismo, de prosperidade, muito show o programa. Tereza Bonovolvo, né? Referência no colunismo. Aliás, o colunismo social é onde se conseguem os maiores furos do jornalismo. Nas festas, onde as pessoas estão um pouco mais assim descontraídas, é que o bom jornalista, como é o caso da Tereza, um beijo para ela. Como é que é o nome da secretária dela? Dona Elma, um beijo para ela também. Que se consegue algumas informações aí que depois geram boas pautas para o noticiário do jornalismo. A Sônia Jorge, protetora, está agradecendo o programa, diz de um cachorro que a gente curou lá, tal. O Brasílio gosta muito do Moisés. A Sônia Jorge, que também mora ali perto do garagem de Caiçara, mandar um abraço para o nosso querido Marcelo Prado, né, que também está vendo o programa aqui. Também aqui, Roseli da Zona Noroeste. Essa mesmo está fofa hoje. 3 bonitões, ó. 3, olha. 3 são seus olhos. A televisão dela deve ter algum... Tá distorcida. É que a gente tá tudo magrinho, a televisão engorda a gente 5 quilos, a gente fica mais bonitinho aqui. Mais fofinho, né? Bom, também temos aqui a Patrícia. Filete, vocês não vão... Não, Patrícia, aí não dá, né? Você vai me derrubar, falta um minuto pro programa. Não dá, isso aqui é complicado. Eu não queria mais falar desse assunto, Fala do tema, de repente, vira um próximo... Não, nós falamos no próximo programa. Não, ela queria que a gente fosse falar do caso do Fabião, acho que já está encerrado, né? Ontem nós falamos, eu e o Nível falamos... Patrícia tal. Ferreira? Não, é Patrícia Santos. Que ele ia falar, o que você achou do caso do Fabião? Eu não queria votar essa pauta porque o Fabião é professor, tal, já esgotou, mas ela está perguntando aqui. Vocês não vão falar do caso do Fabião, que eles pediram desculpas no jornal? Patrícia, nós temos aí meio minuto para cada um. Ontem você pode colocar no programa do Niveloso que nós comentamos a pauta que saiu no Jornal Tribuna. Mas eu vou deixar o Moisés fazer uma rápida consideração aqui sobre esse caso. O que eu penso, acho que o Fabião já é uma situação que está vencida, né? Como você falou, já aconteceu. O Fabião se afastou por um período, né? Fez um período aí sabático. Eu acho que ele deixou claro ontem, ele consignou na entrevista que saiu na Tribuna, né? Todo o momento que ele vivia lá, as situações que ele estava passando. Eu acho que foi um erro grave. Ele deixou isso claro, né? Que foi um erro que ele cometeu, ele não se atentou para aquela questão naquele momento. Eu acho que é um desrespeito importante à mulher, que vem sendo tratada como um objeto já há muito tempo, não é de hoje, né? Mas eu acho que muito... aí não vamos comparar, mas eu acho que o que a Rede Globo vem fazendo em relação à mulher, a ridicularização, né? a exposição do corpo e uma série de outras questões também são graves e acabam potencializando essas situações. E só penso que o Fabião é um cara sensacional e que sempre esteve à disposição das pessoas. Eu acho que a gente não pode apagar o histórico de alguém ou tentar se fazer isso, como tentar se perseguir por conta de um erro, até porque todos nós podemos errar. Eu acho que qualquer um de nós, numa situação ali como aquela, poderia produzir algo semelhante. Então, eu acho que é perigoso Tomou uma cervejinha a mais, está naquela vibe lá e tal. Essa caça às bruxas, apesar de ter sido um erro grave. Desculpa ter... Rapidinho, eu acho que a maior qualidade do ser humano é reconhecer o erro, ele reconheceu que errou. E outra coisa, as pessoas precisam se valorizar mais, se dar ao respeito. O homem, a mulher, o gay. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar e respeitar os locais onde eles frequentam. Desejo que o Fabião retorne às atividades aí. Acho que, como o Moisés falou, tudo tal, ele errou, mas não pode jogar 30 anos de professor na lata do lixo, né, de educador, tudo. Eu acho que todo mundo tem direito de errar. De repente, em 1 ano, 2 anos, você pode ter errado também alguma coisa aqui no programa. Talvez não foi um erro ofensivo à mulher, graças a Deus não foi. Mas a gente erra, aprende. Filete, só rapidinho.
que atire a primeira pedra quem nunca errou. Exatamente, a gente erra, depois aprende, erra. Tem dia que você faz um programa que você sai daqui contente, tem dia que você sai um programa e fala, puxa, acho que eu não devia ter falado isso. Isso faz parte de quem faz programa ao vivo mesmo, né? De quem é secretário e tal, enfim, acontece. Queria deixar um abraço para todos os estivadores, lembrando que o Pitico não pôde vir no programa hoje, e no dia 1º nós teremos o Ney, que é o atual presidente do Sindicato dos Estivadores. Continue com a nossa programação, reprise às 23 horas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.